Hoje nós vamos mergulhar no novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico ele veio para unificar a língua portuguesa nos todos os países lusófonos, né, como São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal e vários outros aí, unificaram a língua portuguesa, né? Então todo mundo agora vai falar igualzinho, vai escrever igual, tá? Então, por exemplo, os pares, as palavras para e para preposição, né? E para verbo, antes o verbo tinha um acento, né? O para verbo tinha acento, agora não tem mais. Agora é o contexto, né? O uso do hífen, nós vamos falar sobre o uso do hífen também. Vamos fazer vários exercícios para treinar, porque a nossa aula não é só teoria, tem prática também. Eu encontro você aí na próxima telinha. Muito bem, pessoal. Você está aqui no nosso curso do Português Conquistador. Eu sou a professora Adele, tá? E a gente vai falar hoje, né, pessoal, sobre a ortografia, né? Um novo acordo ortográfico aí da língua portuguesa. Lembrando que se você gostar, não esqueça de dar aquele joinha, que vai me ajudar muito aí no nosso canal aí, tá? Fortalecendo aí o nosso canal, né? Ortografia, o novo acordo ortográfico, né, gente? A ideia do novo acordo ortográfico, né, é a unificação. Unificação é uma palavrinha-chave quando a gente vai falar sobre o novo acordo ortográfico, né? Porque a finalidade do acordo ortográfico, qual que é a finalidade, né? Tem que ter um porquê, né? O porquê é unificar, né? É unificar para que todos os países lusófonos, né, possam aí usar a língua portuguesa de maneira una, né? De maneira una, né? Todo mundo vai falar igualzinho, né, Deli? Todo mundo vai falar igualzinho, ó. O novo acordo ortográfico, por que ele existe? O novo acordo ortográfico é uma reforma que visa unificar a ortografia da língua portuguesa nos 8 países lusófonos. Quais são, pessoal, os países lusófonos? Angola, o Brasil, né? Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, tudo bem? São os 8 países lusófonos aí, tudo bem? Embora tenha gerado debates, o seu objetivo é facilitar a comunicação e o intercâmbio cultural entre as nações. É facilitar, né, gente? Dificultar que não vai ser, né? Facilitar, né? O que? A comunicação e o intercâmbio da cultura entre essas nações, né? Então, quando a gente unifica, o objetivo do acordo ortográfico é fazer com que todos esses países lusófonos, né, eles possam aí falar, utilizar a língua portuguesa do mesmo modo. Então, por exemplo, o novo acordo ortográfico aí, as paroxítonas, né, com as terminações EI, formadas, aliás, pelos ditongos EI e OI, por exemplo, agora não tem mais acento, né? Não tem mais o acento agudo, que é o caso da palavra ideia, por exemplo, né? Então agora a palavra ideia, antes ideia, né? Nossa, bem ruim aqui, né? Essa ferramenta aqui é difícil. Por exemplo, a palavra ideia antes, né? Ela era escrita com acento, né? Então, ideia era assim antes, né? E aí agora com o novo acordo ortográfico, né? Aí foi abolido o acento. Por quê? Porque ideia é uma paroxítona, né? Paroxítona. Tá? É uma paroxítona formada por ditongo. Ditongo ei. Tudo bem? Ditongo ei. Então os ditongos formados, as paroxítonas formadas por ditongos ei, aliás, e oi, não tem mais. Então todos os países lusófonos agora, todo mundo vai escrever igualzinho. Agora a ideia, sem acento, né? Que é essa paroxítona formada por ei, tá? Então essa é a finalidade do novo acordo ortográfico, tá? Bom,
o que eu posso garantir para você aqui, né, que você vai aprender comigo nessa aula aí, tá? O que a gente vai estudar? Objetivos e acentos diferenciais, regras e exceções, né? Então nós vamos falar sobre os acentos diferenciais, né? Que vão diferenciar os pares, né? As palavras pares, né? O para preposição e o para verbo, né? Os pares, né? Tem essas duas palavrinhas são iguais, né? Para e para, né? Esse para aqui é o verbo, né? E esse aqui é a preposição. Só que agora com o novo acordo ortográfico não existe mais este acento aqui no para verbo, tá? Foi abolido o acento e agora a gente vai definir agora, por exemplo, pelo contexto, tudo bem? Então, hífen, os primeiros elementos e prefixos especiais, a gente vai falar sobre o hífen, né? As regras do hífen agora. Micro-ondas, né? Antes micro-ondas, antes do acordo ortográfico era escrito assim. Agora com a nova regra, né? Micro-ondas, né? Agora vem separado por hífen, perdão. Por quê? Porque agora todas as palavras, né, que tiverem formadas que tiverem as terminações em vogais idênticas, aí a gente separa com o hífen, tudo bem? O alfabeto, trema e acentos em ditongos abertos, né? Que é o caso aí que eu falei para vocês agora há pouco das paroxítonas, né? As paroxítonas com as terminações aí, ó, formadas pelos os ditongos orais abertos ei e oi, né? Então a gente vai falar sobre isso também, né? Os ditongos abertos, esses acentos. O trema, né? O trema eu falei na aula anterior, né? Eu tenho uma aula aqui no canal do YouTube falando sobre o novo acordo ortográfico. Dê uma olhadinha que eu vou falar bem pouquinho sobre o trema, né? Porque o trema ele foi abolido, né? Em algumas palavras. Revisão e aplicação prática das novas regras. Tem bastante exercício para a gente poder treinar, tá bom? E sair um pouquinho da teoria. Então vamos lá, acentos diferenciais do novo acordo ortográfico, tá? Então, beleza, foram abolidos, né? E o que foi abolido, o que foi mantido? Maioria dos acentos diferenciais foi eliminada. A distinção é feita pelo contexto. Então, o que eu tava falando para vocês, né? Esse para aqui, né? Este para verbo, né? E esse para preposição não tem mais distinção. A palavra para, ela, tanto para o verbo, né, quanto para a preposição, ela vai se manter. E aí foi abolido esses acentos diferenciais, tá? E aí vai ser o contexto mesmo, né, que a gente vai perceber se este para é verbo ou se este para é preposição, tá? Então, esse acento diferencial aí do para verbo, por exemplo, foi abolido, tá? É o caso de pelo também, né? Pelo, gente, pelo do braço, pelo de animal, né? Agora também, né? Não, antes era assim, antes do acordo ortográfico, pelo tinha esse acento circunflexo e agora não tem mais, tá? Novamente, o que acontece? Vai ser o contexto, né? É o contexto que vai dizer se este pelo aí é pelo de animal ou se este pelo é referente ao caminho que uma pessoa pegou, né? Esse pelo aí pode ser várias coisas, né? Pelo pode ser substantivo, né? Ó, ele pode ser verbo, deriva do verbo pelar, né? Então pode ser várias coisas, tá? Então agora pode ser a contração também, né? Que é a contração aí, a combinação da preposição com o artigo. Tudo bem? Então, agora é o contexto, né? É o contexto que vai dizer, né? Que palavra é essa? Que palavra é essa, né? O contexto vai dizer, é um verbo, pelo? É um substantivo? Ou é apenas uma contração da preposição mais do artigo? Tudo bem? Agora, o que foi mantido, né? Os acentos mantidos para evitar ambiguidade, né? Obviamente, né? Essa é a finalidade da gramática. Não é só regrinhas aqui chatinhas, né, pra gente decorar. Tem uma finalidade e é evitar a ambiguidade.
Por exemplo, no caso dos acentos diferenciais, foi mantido aqui o verbo por. Por quê? Porque o verbo por com acento, a gente vai diferenciar o verbo por da preposição, né? Da preposição. Então, este por aqui com acento é verbo, né? E o por sem acento é preposição. Tudo bem? Então, foi mantido aí o por, né? Os acentos diferenciais para evitar ambiguidade. Pôde. Esse verbo por, ele é um verbo extremamente complexo, porque ele é irregular, né? Então, assim, é um verbo bem complicado. A minha sugestão do verbo por é, em vez da gente usar o por, né, a gente pode colocar outras, substituir por outras palavras, né, que tenha o mesmo sentido, né? Então, em vez de você colocar, por exemplo, hoje vou pôr o vestido vermelho, você pode colocar hoje vou vestir o vestido vermelho, né? Então, o verbo pôr é bem complicadinho, tá? Então, o acento aqui foi mantido no verbo pôr para poder diferenciar ele da preposição. Mas, além disso, a gente tem o pôde, por exemplo, que é indicação de passado, né? Ele vai indicar o passado, no caso aí do tempo verbal, né? Pôde com o acento passado. E pode sem o acento, no caso aqui, ó, com o acento é indicação de tempo passado, né? O tempo verbal. E sem o acento também indica um tempo verbal, só que nesse caso indica o tempo presente, percebe? Então, na verdade, a colocação do acento e a não colocação do acento é tudo para evitar a ambiguidade, né? Um indica passado e o outro indica sem um acento presente. Tudo bem? Muito bem, unificação, né? O objetivo do novo acordo ortográfico é de padronizar, né? Todo mundo vai falar igualzinho agora, vai escrever igualzinho, né? Todos os países aí lusófonos, tá? Padronizar o quê? Dela é a escrita, né? Maioria abolida. Acentos diferenciais foram eliminados, priorizando o contexto para a distinção. É o caso da palavra ideia que eu falei, né? Palavra ideia antes assim, né? Era assim. Agora a palavra ideia não tem mais o acento, né? Então esse acento diferencial, a maioria deles foi o quê? Foi abolido, né? No caso aí do quê? Das paroxítonas, tá? Paroxítonas formadas por ditongo ei. Nossa, esse ei ficou bem ruimzinho, professora. Formada pelos ditongos orais abertos ei e oi, né? Priorizando o contexto para distinção. Exemplos comuns: o para, verbo, preposição, pelo, contração, substantivo, né? Aí a exceção aí o verbo por. Tudo bem? Contexto, né? Contexto para a gente poder entender, né, Deli? Entender exatamente. Esse pôde aqui, né? Ele vai ser mantido, né? Ele é mantido por uma questão de ambiguidade, né? Não tem ambiguidade. Ah, tá. Pôde, no caso dele, com o acento, seria o verbo no passado. E sem o acento, o verbo por indica presente, que seria a conjugação pôde. Exatamente. No caso dos acentos diferenciais, né, aqueles que eu falei para vocês, os acentos diferenciais a gente vai, desculpe, as palavras pares, né? As palavras pares, quais são as palavras pares deles? São as homógrafas, né? É o caso, por exemplo, do para, que tá aqui. Tem outra aqui para eu poder pegar um exemplo? Deixa eu ver. O para, né? Tem o para, né? Tem outras também, é que só tô lembrando dele agora. O para, né? Então, os pares, as palavras pares por quê? Porque são iguais, né? São homógrafas, né? São iguais aí na escrita, né? Mas são diferentes na pronúncia. Pois é, não vai ter mais esse para, né? Esse para com acento indicando o verbo, antes era assim, né? E agora e antes para diferenciar verbo de preposição, né?
Então, é o contexto que vai dizer agora, tá? Então, com o novo acordo ortográfico, este acento, ele foi abolido. Acento diferencial, mesmo com as mudanças, o acento diferencial foi mantido em alguns casos para evitar confusão. Então, recapitulando, né? Para diferenciar por aqui, ó, tá vendo? Com o acento do verbo de por preposição. Esse foi mantido, né? Esse foi mantido, tá bom? Casos eliminados, o acordo tirou os acentos diferenciais, né? Das palavras pares, né? Então, para, verbo com acento e o para, né? Pela, né? Antes era assim, vou pelar o cachorro. Pela aqui, ou pela, perdão. Pela aqui é verbo, né? É verbo, né? E esse pela aqui seria a contração, né, da preposição mais o artigo. Então, não vai ter mais, né, Deli, esse acentozinho para poder diferenciar o pela, verbo, do pela, preposição. Não tem mais. Todo mundo agora vai escrever pela sem acento, tá bom? E aí vai ser o contexto que vai te dizer se este pela, né? Se este pela, ele é, no caso, se ele é verbo ou se ele é preposição. Tudo bem? Muito bem. Distinção essencial. O objetivo aqui é manter, né? É manter o acento, nesses casos, garantir, né? Que a diferença gramatical e o sentido dessas palavras sejam o quê? Claros, evitando confusão na frase. Então, tem um objetivo, né? Tem o objetivo do acento diferencial, a retirada do acento diferencial, né? A diferença gramatical do sentido das palavras sejam claros, evitando confusão na frase, né? E aí o contexto vai dizer, tudo bem? Eu tenho uma aula aí, a primeira aula aí, aqui no meu canal, eu tenho uma aula só falando sobre isso de uma forma muito mais detalhada, tá bom? Na verdade, essa aula aqui é só para dar continuidade mesmo. E aqui a gente vai começar falando do hífen, né? Vamos falar do hífen aqui, tá bom? Beleza. Regra geral, né? Vogais iguais, né? O hífen é obrigatório quando o prefixo termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Então, por exemplo, a regra de ouro do hífen, tá? Terminou com vogal igual, né? Então, aqui, ó, micro-ondas, percebe? Então, você tem aqui na palavra micro-ondas, você tem vogais iguais, né? Você tem vogais iguais. Você tem aqui a vogal O e a vogal O, né? Então, anti-inflamatório, o I. Terminou com vogais iguais, tá? Vogais iguais, a mesma vogal, a gente vai usar o hífen. Tudo bem? Vogais iguais, usa o hífen. Muito bem. Vogais diferentes. Vogais diferentes. Vogais diferentes a gente não vai usar o hífen quando tiver vogais diferentes, que é o caso de autoescola. Então, autoescola. Percebe? Então, você tem aqui a vogal O, né? E você tem também a vogal E, percebe? Então, agora, com a nova regrinha do acordo ortográfico, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essas vogais e vai juntar. Não vai mais separar com o hífen, tá? Não separa mais com o hífen. Então, a gente junta agora. Todas elas lindas e maravilhosas, né? O O, ó, terminou com vogal O e começou a próxima palavrinha com a vogal E, tá? Então, a gente junta agora, não usa hífen mais. Só vai usar o hífen se as vogais forem o quê? Iguais. Aí você usa o hífen. Se as vogais forem diferentes, você não usa o hífen. Os termos se unem sem hífen quando o prefixo termina em vogal. Então, o prefixo auto, né? Autoescola. Então, prefixo auto terminou com vogal O, certo?
E o segundo elemento aqui, no caso escola, também começou com uma vogal. A gente une, né? Não separa mais com o hífen, tudo bem? Muito bem. Com vogal diferente, né? Infraestrutura, por exemplo, né? A palavra infraestrutura, né? Então, você tem lá infra, ó, tá vendo? O prefixo terminou com vogal A. Infra, aí vem aqui, junta, ó, não separa não. Estrutura. Tudo bem? E aí a próxima palavrinha começou com vogal também, ó, vogal E aí, ó, linda, maravilhosa, né? Então, começou com a vogalzinha E aí, junta. Vogais diferentes a gente junta. Um novo acordo ortográfico agora né, unificou essa ideia de que quando você tiver um prefixo que termina com vogal e a próxima palavra, no caso aqui, a escola, né, começa também com vogal, o que a gente faz? A gente junta, não separa mais com o hífen. Consoante mais vogal. O prefixo se une à palavra seguinte quando termina em consoante e o segundo elemento inicia com vogal. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem que tirar essa bagunça daqui, né? Porque senão a gente fica uma poluição visual terrível. Olha aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, hiperativo, né? Hiperativo. Então, hiperativo, o que aconteceu? Terminou aqui, o prefixo se une à palavra seguinte, quando termina em consoante, o segundo elemento inicia com vogal. Então, no caso aqui da palavra hiperativo e interescolar, né? Aí tem duas palavras, deixa eu escrever outra aqui. Interescolar. Ó, então você tem aqui interescolar, né? Aqui, ó, vogal E. E você tem hiperativo. Certinho? Então, o prefixo se une à palavra seguinte quando termina em consoante. Terminou em consoante R. Tá vendo? E aí, o que aconteceu? O segundo elemento iniciou com a vogal A. A gente une, tá? Ó, eu vou falar sobre os prefixos R e S aqui em relação ao hífen. Quando um prefixo termina em vogal e a palavra subsequente inicia com R ou S, as consoantes são dobradas. Então, por exemplo, é o caso de super resistente, né? Por exemplo, ó, super resistente. Tá vendo? O que aconteceu? O prefixo que terminou com consoante R, né? Consoante R, tá certo? Consoante R aqui, ó. Terminou com a consoante R. Quase não dá pra ver o R aqui, né? Deixa eu pegar aqui com essa caneta. Terminou com a consoante R, tá? E aí, a gente dobra, né? A gente dobra. Então, como é que fica? Super interessante, né? Por exemplo, né? Quando o prefixo termina em vogal e a palavra subsequente inicia com R ou S, as consoantes são dobradas e o hífen é suprimido, né? Então, por exemplo, antirracismo, mini saia, né? Então, ó, mini... Aí antes era assim, né? Mini saia. O que aconteceu? É o que ele falou. Quando o prefixo termina em vogal, terminou em vogal I. Mini. Nossa. Mini saia. Né? Então, aqui terminou com vogal I. E aí? E aí, quando tivesse essa terminação, o prefixo, né? Da palavra terminar com vogal I. E a próxima palavra começar com consoante R ou consoante S, a gente dobra a consoante. Então, nesse caso, fica o quê? Mini
saia. Mini saia. Dobrou, né? Ó. Dobrou o S. Antirracismo. Dobrou o R. Contudo, se o prefixo termina em consoante, que é o caso aqui, né? Do super resistente, né? Se o prefixo termina em consoante, o hífen deve ser mantido para assegurar a clareza fonética. Então, por exemplo, inter-relação, aquele super resistente, né, que eu tinha colocado. Ó, super terminou em consoante, tá vendo? É o prefixo, né, Délia? O prefixo, a palavrinha que vem antes. Pré de antes, né? Então, se o prefixo termina em consoante, no caso aqui a consoante R, tá, gente? Consoante R. O hífen deve ser mantido para assegurar a clareza fonética. Então, super resistente. Resistente. Inter-relação, tá? Então, o que mudou aqui? O prefixo termina em vogal, beleza, terminou em vogal. Só que aqui, aí tudo bem, no caso, ó, aqui eu tô falando, deixa eu apagar aqui pra gente ficar melhor. Aqui eu tô falando do hífen diante de prefixos R e S, tá? R e S. Terminou em vogal, Deli, mini, saia. Terminou em vogal? Então, tudo bem. Se terminou em vogal, o que a gente vai fazer? Ó, é o caso de mini, saia. Terminou em vogal. O prefixo, né, Deli? O prefixo, ó. O prefixo terminou em vogal I. Você dobra o S. Agora, se terminar em consoante, que é o caso de, por exemplo, antirracismo, ó, antirracismo. Contudo, se o prefixo termina em consoante, até eu fico perdida. O hífen deve ser mantido para assegurar a clareza. Ah, não. Esse aqui é o esse antirracismo, sim, né? Por quê? Porque antirracismo, ó, anti terminou em vogal, tá vendo? Anti. Aí a gente dobra o R. Racismo. Porque terminou em vogal. Aí dobra o R. É o caso de antirracismo e mini saia, ó. Beleza? Agora, se terminar em consoante, não. Terminou em consoante, que é o caso de inter-relação, ó. Terminou em consoante. Gente, tô falando dos prefixos RS, tá? Muita atenção com esses prefixos RS aqui, quando a gente tá falando do hífen. Inter-relação. Separa com hífen. Por que, Deli? Com hífen. Por quê? Porque terminou em consoante. Consoante R. Tranquilo? Consoante R, tá? A gente mantém, né? Mantém por quê? Clareza fonética. Muito bem. Hífen, regras essenciais. O uso do hífen segue princípios claros, sempre com o segundo elemento iniciado com H. Gente, começou com H, o segundo elemento, separa com hífen. É o caso de super-homem, né? Super, ó. Aí vem aqui homem. Homem, o segundo elemento começou com H. Sempre que o segundo elemento começar com H, a gente vai usar o hífen. Beleza? Vai usar o hífen. Com prefixos também, terminados na mesma vogal do início do segundo elemento. É o que eu falei, né? Vogais, né? Terminou com vogais aí, o prefixo e a próxima palavra começou com vogal idêntica, separa com o hífen. Caso de micro-ondas. Sem o hífen, quando o prefixo vogal encontra vogal diferente, né? Então, se tiver a vogalzinha diferente, é o caso de autoescola, né? Terminou com a vogal O. O que acontece aqui? Você tem auto, prefixo, alto.
prefixo terminou com vogal. E a próxima palavra também começa com vogal, que é a vogal E. Percebe? Então, se você tem aí um prefixo que termina com vogal, que é o caso de autoescola, e a próxima palavra, que é a palavra escola, também começa com vogal, você separa, aliás, você junta, né? Você junta a palavra. Você junta a palavra e fica autoescola. Junta tudo, né? Por causa da terminação. Entendeu? Bem tranquilo, né, gente? Beleza. A gente só vai separar se forem vogais idênticas. É o caso da palavra micro-ondas. Micro-ondas. Bom, vou tirar essa bagunça aqui pra gente, tá? Outro caso que a gente usa o hífen também é diante, tá, pessoal? Dos prefixos pós, pré, pós, pré, pró, além, a quem, recém, sem, tá? A gente, obrigatoriamente, após esses prefixos, a gente vai usar o hífen, tá? Então, por exemplo, pré-natal. Pré-natal. Usa o hífen. Por quê? Porque o prefixo tem aí né, é formado por essa palavrinha pré. Tudo bem? Regras essenciais. Com H no segundo elemento. Então, sempre que o segundo elemento começar com H, viu H lá no segundo elemento, usa o hífen. Prefixo e segundo elemento com mesma vogal, que é o caso de micro-ondas, né? Sem hífen, prefixo, vogal, mais segundo elemento vogal diferente. Então, autoescola, tá? Terminou com vogal, o prefixo, e começou a próxima palavrinha com vogal, junta a palavra. No caso do pré-datado aqui, ó. Sempre que você tiver um prefixo formado pelas palavras pós, pré, pró, além, a quem, recém, sem, a gente separa com hífen, que é o caso da palavra pré-datado. Prefixo formado pela palavra pré. Obrigatoriamente você vai colocar o hífen. Tudo bem? Tranquilo, né? Isso aqui é bem de boa mesmo. Isso aqui são regras, pessoal. Regras a gente decora. Tem coisa na vida da gente que não tem problema nenhum decorar. No caso, o novo acordo ortográfico é mais teoria isso daqui, tá? São regras. Regras que você tem que decorar. Ah, Adélia, então no caso do hífen, eu separo com hífen todas as palavras que forem formadas pelo prefixo pós, pré, pró, além, a quem, recém, sem. Exatamente. Decorem essas regras. Tá? Então, só fazer um recapitulando, né? Recapitulando, ó. No caso aí, ó, palavra ultrassom. Ultrassom, prefixo formado pela palavra ultra mais som, né? No caso aqui, o que aconteceu, né? Prefixo em vogal. Em vogal R ou S. Dobra-se a consoante sem hífen, né? Então, a gente dobra agora a consoante, né? Contra-regra. Então, a gente está se referindo aqui, basicamente, às consoantes R e S, né? Então, no caso de mini saia, né? Por exemplo, né? Então, tá aí, mini saia, né? Quando a próxima palavra terminar ou começar com o R ou com S, tá? A gente vai dobrar. A gente dobra o R ou S. Ultrassom. Começou a próxima palavrinha, ó. Aqui é o prefixo, né? Ultra, tá vendo? Ó? Ultra é o prefixo. A próxima palavra começou com S. Como ela começou com S, é a regra do hífen em relação ao R e ao S, tudo bem? Em relação a R ou S.
Prefixo, ultra. Aí começou a próxima palavra com S. Som, dobra o S. Prefixo, contra. Esse aqui é o prefixo. Próxima palavra começou com R. Dobra o R. Regra. Tudo junto. Mini. Mini é o prefixo, né? A próxima palavra começou com S. Ah, tá. Então, dobra o S. Mini saia. Olha aí, ó. O S dobradinho, tá? Prefixo em vogal mais consoante. HRS. Junta-se sem hífen. Por exemplo, ultramoderno, né? Ó, ultramoderno, seminovo e anteprojeto. Perceba que a próxima palavra, vou marcar aqui com outra canetinha para ficar mais didático. A próxima palavra, ela começa com consoante diferente de R e S. Ó, M, moderno, novo, N. Ó, o N aqui, ó, projeto, o P. Tá vendo? Então, são palavras que após o prefixo, elas começam com consoante diferente de R ou S. Quando a próxima palavra começar com consoante diferente de R ou S, pessoal, o que a gente faz? A gente junta a palavra. A gente junta a palavra, tá? Então, vai ficar ultramoderno, seminovo, anteprojeto. Por quê? Porque é uma palavrinha diferente de R ou S. Tudo bem? Aqui foi diferente, né? Nesse primeiro aqui foi diferente porque... Nesse primeiro aqui foi diferente porque a palavra seguinte começou com a letra S. E aqui com a letra R. Letra S, de novo. Aqui não. Aqui a gente juntou... sem o if, aqui dobrou o S, né? Quando tem a terminação, a próxima palavra começa com R ou S, a gente dobra. Quando a próxima palavra termina com consoante diferente de R ou S, a gente faz o quê? A gente junta. Ó, seminovo, anteprojeto, tá? Muito bem. Outras mudanças, né? Alfabeto com 26 letras, né? Então, assim, o novo acordo ortográfico, ele agora ele é constituído por 26 letras, né? A gente incluiu aí, ó, 26, 25, 24, 23. Antes do acordo ortográfico, eram 23 letras. Depois do acordo ortográfico, passou a ser 26, porque ele incluiu as letras K, W e Y. Tá? Então, você vai dar um nome lá pro seu filho lá, né? Wellington, né? Deli. A professora Deli. Me chamam de Adele porque é um apelido, né? Ai, meu Deus, ficou muito embaixo. Mas o meu nome mesmo é Deli, né? E Deli, no caso, o meu nome, ele termina com... É assim o meu nome, né? E ele termina aqui com Y, por exemplo. Já pode colocar o Y agora no meu nome já, né? Tranquilamente, né? Já aceito, né? Tá bom? O trema foi abolido, né? O trema foi abolido. Então, antes do exemplo, né? A palavra linguiça, antes do acordo ortográfico, a gente escrevia linguiça assim, ó. Linguiça. Aí tinha um tremazinho lá no U, tá? Pra quem tá sendo alfabetizado, é bem complicado. Porque se o garoto entende que linguiça, né? Antes ele lia linguiça com o trema, e aí agora, por exemplo, a palavra guitarra, né? Como é que ele vai ser? Ele vai ler, né? Guitarra, né? Guitarra, por quê? Porque foi abolido o trema. Então, uma coisa assim que é legal a gente refletir sobre esse acordo ortográfico em relação à abolição do trema, tá? Então, ó, agora linguiça não tem mais, né, Deli? Não, linguiça não tem mais o trema. Foi abolido o trema de algumas palavras, é o caso da palavra linguiça. Tá bom?
perda de acento em ditongos abertos, paroxítonas, né? Então, no caso das paroxítonas, né, formadas pelos ditongos orais, ditongos abertos orais, né? É o caso de ei e oi, né, que eu falei para vocês, né? O oi e o ei, né? Então, todas as paroxítonas formadas por esses ditongos abertos, ei e oi, perderam o acento, né? Tá? Perderam o acento. Beleza? É o caso da palavra ideia, né? Ideia é uma paroxítona, né? É uma paroxítona. Formada pelo ditongo oral aberto ei. Não tem mais o acento. Tá? Agora, com o novo acordo ortográfico. Nossa, professora, só tem ideia. Tem outras também, mas... Ideia, ó. Agora é assim, ideia, sem acento, tá? Creem. Ó, então, quando você tiver vogais repetidas, que é o caso de creem, né? Creem não tem mais. Antes era assim, creem, né? Com um acento circunflexo, né? Para indicar aí um plural da palavra. Por exemplo. Eles creem, por exemplo, né? Agora, com o novo acordo ortográfico, foi abolido também, né? E não tem mais o acento circunflexo. Beleza, pessoal? Muito bem. Eu falei para vocês que esse acordo ortográfico ele é vigente desde 2009, né? Desde 2009, tá? Então, no caso aqui de creem, por exemplo, creem foi abolido, né? Também o acento desses encontros vocálicos, né? Com palavras iguais, né? No caso do o, tá? Por exemplo, leem, creem, né? Então, foi abolido também. Não tem mais aí nas palavras paroxítonas, né? Tudo bem? Então, sempre que você tiver aí esses encontros aí de o acento circunflexo, que antes era com acento circunflexo, né? Tudo bem? Se tiver vogais iguais aí, né? Foi removido aí esses encontros vocálicos e o. No caso aí do leem, creem, tudo bem? Vou, né? Vou, verbo deriva do verbo voar, né? Então não tem mais, tá? Beleza, né? Muito bem. Mudanças na acentuação. A tabela detalha as principais alterações nas regras de acentuação gráfica do português. Então, antes, ideia, geleia, tudo tinha acento, né? Com o novo acordo ortográfico, foi abolido o acento. Regra, qual que é a regra desse acordo ortográfico que foi abolido o acento das paroxítonas formadas por ideia e geleia? Ditongos abertos, né? Tanto ideia quanto geleia, elas são formadas pelo ditongo aberto ei, tá? Com a nova regra, esses ditongos abertos ei e oi em paroxítonas foram retirados. No caso do creem e leem, né, por exemplo, né, são hiatos. Essas palavras aí, creem, leem, na verdade, o que acontece? Em relação ao creem, foi abolido, né? Foi abolido por quê? Porque quando a gente repete, né, essas duas vogais aqui, no caso leem, vou, né, que é o caso de o, perdeu o acento circunflexo, tá? E elas são hiato porque quando na separação silábica, né, cada vogal vai para uma sílaba, por isso que é hiato. Tudo bem? No entanto, são paroxítonas também, por causa que a sílaba mais forte recai na penúltima sílaba, né, que é creem. Tudo bem? Muito bem.
Beleza. Bora fazer um exercício, gente? Vamos fazer um exercício, né? Pra gente poder dar uma treinadinha, poder ver como é que estão os nossos conhecimentos. A gente teve tanta teoria, né? Eu acho legal a gente treinar um pouquinho. Então vamos lá. Considerando as alterações introduzidas pelo novo acordo ortográfico da língua portuguesa e em continuidade às regras do hífen, avalie os conjuntos de palavras e identifique aquele que apresenta todas as regras corretas. Por exemplo, anti-inflamatório, ideia, micro-ondas, né? Ó, micro-ondas tá errado, né? Por quê? Porque micro, prefixo terminou com vogal O e a palavra seguinte começou com a mesma vogal do prefixo, que é o O. Nesse caso, a gente junta a palavra, separa a palavra com o hífen, né? Então, essa aqui já tá errada, a gente já pode até eliminar ela, né? Já pode até eliminar. Anti-inflamatório tá certo. São vogais idênticas, tá vendo? Tá vendo? É o caso de micro-ondas, ó. Vogais idênticas, a gente sempre vai separar com o hífen. Ideia tá certinho, né? Porque ideia não tem o acento, né? Paroxítona formado pelo ditongo oral aberto, ei. Mas ele pecou aqui em micro-ondas. Letra B, anti-inflamatório. Beleza, terminou, o prefixo terminou com vogal I. A palavra seguinte começou com a mesma vogal, ele separou, tudo bem, com o hífen, tá correto. Ideia, legal, paroxítona, né? Formada pelo ditongo oral aberto, és, ele tirou o acento, né? De acordo com a nova regra do acordo ortográfico, tem que tirar o acento, ele tirou. Micro-ondas, legal, separou, ó. Prefixo terminado I em O. A próxima palavra começou com vogal idêntica ao prefixo, ele separou aí com o hífen. Então, está correto. Temos já o gabarito, né? Vamos ver porque as próximas questões estão erradas. Anti-inflamatório. Legal, separou com hífen, né? Terminou aqui o prefixo anti, terminou com vogal I. Inflamatória, a palavra seguinte começou também com vogal I, a mesma vogal, né, do prefixo anti, separa com hífen. Show, vogais iguais, né, a gente separa com hífen, né, quando o prefixo termina com vogal I e a próxima palavra também começa com vogal I, ou seja, vogais idênticas, né, a gente separa com hífen, certinho. Ideia, não, ideia ele colocou com acento aqui, né, então ele pecou aqui, né, porque é paroxítona, né, o que é uma paroxítona, né, Deli? Ideia, paroxítona é quando eu tenho a minha penúltima sílaba tônica, tá, penúltima sílaba tônica, tá. Então, aqui no caso de ideia, é uma paroxítona, né? Uma paroxítona. Por quê? Porque a penúltima sílaba tônica, de acordo com a regra de acentuação gráfica, as paroxítonas formadas pelos ditongos orais abertos ei e oi não serão mais acentuadas. Letra D, anti-inflamatório, ele juntou o prefixo anti com a palavra seguinte, inflamatório. Anti é um prefixo que termina com a vogal I. Inflamatório, que é a palavra seguinte, também começa com a vogal I. Neste caso, a gente separa com o hífen. Anti, prefixo, terminou com vogal I. Aí começou inflamatório, que também a palavra seguinte começa com vogal I. Nesse caso, anti-inflamatório.
Começou aí com vogal I também, o anti-inflamatório, a palavra seguinte. Vogais idênticas, separa com o hífen, gabarito, letra B de bola. Mais um exercício para a gente treinar. Qual das alternativas apresenta apenas palavras que perderam um acento agudo no ditongo aberto ei, na verdade, né? Ah, não, ei, tá certo. Ei ou oi, devido ao novo acordo ortográfico. São as paroxítonas, né? Herói, ó, herói, anzóis e chapéu. Ele quer apenas as palavras que perderam o acento agudo. As que perderam são as paroxítonas, né? Paroxítonas formada pelos ditongos orais abertos, né? Ei e oi. No caso, herói. Herói é uma oxítona, né? Por que uma oxítona dele? Porque herói, a última sílaba é a sílaba tônica, né? Herói. Na separação silábica, fica assim, ó. Herói. E aí, a última sílaba tônica. Então, se é a última, a gente tá. Herói é uma oxítona. Ele quer apenas as palavras que perderam o acento agudo no ditongo aberto oi. No caso, as que perderam foram as paroxítonas. Nas oxítonas, né, a regra permanece a mesma. Não teve alteração. É o caso de herói. Herói, anzóis, chapéu, todas são oxítonas, com as terminações ei e oi. Nas oxítonas permanece o acento. Letra B. Assembleia, plateia e dói. Esse é o gabarito. Esse é o gabarito por quê? Porque aqui ele colocou o acento, né? Ele colocou o acento. E na nova regra do acordo ortográfico, a assembleia, separa a assembleia, como é que fica? A sem bleia. Assembleia. Né? Então, quando você vai separar a assembleia, ó, oh, meu Deus do céu. Assembleia. Ai, meu Senhor, tem do outro lado aqui. Aqui, ó. Então, quando você vai separar a assembleia, por exemplo, né? Você tem o quê? Você tem aqui a assembleia, né? Então, por exemplo, a assembleia. Percebe? Então, assembleia, a penúltima sílaba, blé, é a sílaba tônica. Então, se a penúltima sílaba é a sílaba tônica, nós estamos diante de quê? De uma paroxítona. E aí? E essa paroxítona, ela é formada pelo ditongo oral aberto, que é o ei. E aí, nesse caso aí, não pode mais levar acento, lembra? Plateia, mesma coisa, plateia, né? Plateia, tá vendo? Quando você separa a sílaba, você vê que plateia é o quê? É uma paroxítona. E sendo uma paroxítona, né, de acordo com a nova regra ortográfica, a gente não acentua mais as paroxítonas com as terminações, com essas terminações aí, né? Ei e oi, tá? Dói. Ai, Deus, dói aqui. Dói é uma monossílaba, né? Muito bem. Deixa eu ver. Vamos ver aqui as outras questões. Europeia, né?
Aqui, gente, a letra B, né? Até agora a gente tem, apesar de que ele quer apenas palavras que perderam acento agudo no ditongo. No caso, a letra B aqui, dói, né? Como eu falei pra vocês, é um monossílabo, né? Dói. Monossílabo, ou seja, só tem uma sílaba, né? Tá? E mantém o acento, né? Europeia, letra C, europeia, né? Europeia, vamos separar, né? Europeia, peia, aqui, ó. Europeia é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba tônica aqui, ó. Europeia, tá? Sendo a penúltima sílaba tônica formada por um ditongo oral aberto, ei, não leva acento mais. Então tá certinho a letra C aqui, europeia. Joia, mesma coisa, vamos ver aqui, joia, joia, paroxítona também, formada pelo ditongo oral aberto, ó, e não tem acento. Papéis, eu gosto de separar, né? Papéis é oxítona, né? Por isso tem acento. Oxítona. A regra que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte: a regra das oxítonas não vale para as paroxítonas, ou seja, no caso das oxítonas, né, com as terminações aí, ó, e oi, que é o caso de papéis, por exemplo, ó, para as oxítonas ei, né, formadas por ditongo oral aberto ei e oi, mantém o acento, tá? Mantém o acento. Agora, e oi para as paroxítonas é que perdeu o acento. É o caso aí, ó, da palavra papéis. Papéis, gente, é uma paroxítona. Perdão, é uma oxítona, né? É uma oxítona. Papéis. Aí, como ela é oxítona, formada por ditongo oral ei, mas é oxítona, a regra mantém. Por isso que tem o acento. Tudo bem? Por isso que tem o acento. Então, a regra mantém para as oxítonas. Não vale para as paroxítonas. Ei e oi. As oxítonas com as terminações ei, oi, em, né? Em aqui, né? Com ens, que é o caso de refém, tudo bem? A regra mantém, tudo bem? A única alteração foi as paroxítonas, formadas por ditongos orais abertos e oi. Então, papéis, aqui tá correto, né? Qual das alternativas apresenta apenas palavras que perderam acento agudo de ditongo? Essa daqui, a letra B, assembleia. Mas aí tem o dói aqui, né? Aqui tá certinho. Geleia, comboio, véu. Ó, geleia, geleia. É uma paroxítona também. Perdeu o acento. Comboio. Paroxítona também. E véu. Véu nesse caso aqui, né? Ó, ai meu Deus. Vou pegar a borracha e peguei o apagador. Véu, né? Véu é uma monossílaba. Mantém o acento tônico na monossílaba. É a letra B mesmo, tá? Letra B, tá? Apenas que perderam acento. Número 2. Vamos ver a número 2 aqui. Número 2, ele diz o seguinte: qual das alternativas apresenta todas as palavras grafadas corretamente, segundo as regras grafadas corretamente, segundo as regras do novo acordo ortográfico sobre o uso do hífen? Letra A, micro-ondas, já errou, né? Porque quando a gente termina, o prefixo termina com vogal
e a palavra seguinte começa com vogal idêntica à do prefixo, que é o caso de micro-ondas, a gente separa com hífen. Alta escola, junta, porque alta escola o prefixo terminou com vogal O, mas a palavra seguinte, embora tenha começado com vogal, ele começou com vogal diferente do prefixo, né? Do prefixo alto. Então, a palavra autoescola, ela é formada, portanto, pelo prefixo alto, com terminação O. A palavra seguinte, escola, começa com vogal E, ou seja, são vogais diferentes. Neste caso, a gente junta, né? Alto, prefixo terminou com vogal O. Palavra seguinte começou também com vogal, escola, porém vogal diferente da vogal anterior. Aqui vogal O e aqui vogal E. Junta, autoescola. Então, ele já errou. Antissocial, super-homem, ó, super-homem, começou com H. Sempre a gente vai separar com hífen, né? Quando a palavra seguinte começa com H, a gente sempre usa o hífen. Antissocial. Então, antissocial aqui por aglutinação, né? Como assim aglutinação? Composição por aglutinação. Ela tem um sentido único, né? Antissocial, né? A palavra antissocial, a gente separa com hífen também. Palavras que têm um sentido único, né? Que são palavras formadas por prefixo, né? Então, aqui você tem um prefixo, anti. Isso aqui é um prefixo, social. A gente separa com hífen. Então, são palavras que têm um sentido único, né? O falante, né? Quando ele vai falar a palavra, por exemplo, passatempo, né? Passa, é a composição da palavra passa mais tempo. É um processo que a gramática chama de composição por justa posição. Não tem alteração fonética. Passa tempo. É uma palavra que o falante, quando ele fala, né, ela não tem alteração fonética. Ele traz um sentido único para a palavra. Passa tempo. Então, assim, essas palavras que têm um prefixo, né, onde não ocorre alteração fonética, que é o caso da palavra passatempo, a gente separa com o hífen, né? Passatempo. É diferente da palavra em boa hora, por exemplo. Em mais boa, mais hora. Que forma a palavra embora, né? Aqui é o processo que a gente chama de composição por aglutinação. Aqui já tem alteração fonética, né? Forma o quê? Em boa hora, forma a palavra embora, tá? O H aqui não é pronunciado. Então, no caso aqui, resumo da ópera, né? Quando você tem uma palavra com sentido único, que é o caso de um prefixo, você tem um prefixo aqui, né? Isso aqui é um prefixo, ó. Prefixozinho com um valor, com um sentido único, tá? A gente separa com hífen. Por exemplo, antissocial. Micro-ondas também, né? Já tá errado também, porque micro-ondas é o mesmo caso da letra A, não separou com hífen. Autoescola está correto. Antissocial. Ó, antissocial. O que acontece? No caso da palavra antissocial, esse prefixo aqui, ó, terminou com vogal I, e a palavra seguinte, ela começou vou explicar dessa forma que fica mais fácil de você entender, que é o caso das palavras R e S, que eu expliquei anteriormente, fica mais fácil. Quando você tem uma palavra, um prefixo, que termina com vogal, no caso aqui de anti, e a próxima palavra começa com S, que é o caso de antissocial, a gente dobra o S. Pronto. Antissocial.
Então aqui ele já errou, né? Que ele não dobrou o S. Super-homem, a palavra seguinte, ó, o prefixo terminou com super e a palavra seguinte, homem. Só que a palavra seguinte, homem, começa com H, separa com o hífen. Então tá errado. Micro-ondas, terminou com vogais idênticas, né? O prefixo terminou com vogal O. Palavra seguinte começou também com vogal O, separa. Separa com hífen, tá certo? Autoescola, aqui já é o contrário, né? Terminou com vogais, o prefixo terminou com vogal O e a palavra seguinte começou com vogal diferente. Nesse caso a gente junta, né? A gente junta. Antissocial. Toda vez que eu tiver um prefixo terminado por vogal e a palavra seguinte começar com consoante R ou S, eu dobro o R ou eu dobro o S. No caso de antissocial, a gente dobra o S. E aí fica como? Fica antissocial, né? E aí ele tem que dobrar, né? Tem que dobrar. Tá bom? Vou apagar aqui pra ficar mais legal. Tá? Terminou com prefixo, terminou com vogal. Anti. Ó, esse aqui é o prefixo, ó, tá vendo? Ele terminou com vogal ir. A palavra seguinte começou com S. Eu dobro o S. Antissocial, tá? Se a palavra seguinte, ela começar com S ou R, por exemplo, o caso de ai, meu Deus. Que eu não tô lembrando. Mini saia, deixa eu ver. Teve um outro aqui que a gente viu aqui. A gente dobra o R, né? Antirracismo, por exemplo, né? Ó, antirracismo. Antirracismo terminou com vogal I. E a palavra seguinte, esse aqui é o prefixo, né? Que vem antes. Quando o prefixo termina com vogal e a palavra seguinte começa com S ou R, a gente dobra o R ou dobra o S, que é o caso de antissocial, dobrou o S. Tá vendo? A palavra seguinte, que é esta palavrinha aqui, social, ó, dobra o S. No caso de antirracismo, mesma coisa, dobra o R. Por quê? A palavra seguinte, ela começou, né? Aqui, ó, é o prefixo anti. Aí a palavra seguinte começa com R. Racismo, dobra o R. Tudo bem? Então ele errou aqui, né? Super-homem, ó, antissocial, tinha que dobrar o S. Letra D, ele quer saber o que é a correta, qual das alternativas apresenta todas as palavras grafadas corretamente. Ó, micro-ondas. Certinho. Terminou com vogal o prefixo, né, ó, micro. E a palavra seguinte começou com a mesma vogal, ondas, então separa com hífen, correto. Autoescola. Auto começou aí com a vogal, terminou o prefixo, né, com vogal O, auto, e a palavra seguinte, escola, começou com vogal diferente, vogal E, junta a palavra. Aí ficou o quê? Tudo junto. Autoescola. Legal, certinho. Antissocial. Ó, antissocial. A palavra seguinte, que social, né? Prefixo terminou anti. E a palavra seguinte,
Social começou com S. Dobra, né? Dobra, fica antissocial. Junta, né? Junta a palavra, certinho também. Super-homem. Super-homem. Super-homem, aqui temos um problema, né? Não tem nenhum gabarito esse aqui. Nenhum gabarito, ó. Porque super-homem teria que ter o separando aqui. Esse aqui, teoricamente, pode ser o gabarito. Aí a gente... É porque teve um erro, né? De digitação de quem digitou. Porque aqui seria o quê? Super... Ai, deixa eu fazer com a outra, que essa aqui tá muito grossa. Super homem, erro de digitação. Esse aqui é o gabarito, né, gente? Ó, super homem. Tá? Super homem, por quê, Deli? Porque a palavra seguinte, ela começa com H. Homem. Tá? Então você tem aqui um prefixo super, esse aqui é o prefixo. Aí vem a palavra seguinte, homem, começou com H, separa, tá bom? Então, o gabarito aqui é a letra D. Aí ele escreveu aqui errado, aqui um erro de digitação. Número 3. Muito bem, qual das alternativas apresenta uma palavra acentuada incorretamente, segundo as regras do novo acordo ortográfico? Letra A. Os cientistas reúnem dados para a pesquisa. Este para aqui, ó, seria com um acento, ele indicaria o que? Verbo, né? Então tá errado, né? Os cientistas reúnem dados para a pesquisa, né? As palavras pares, né? Perderam esses acentos diferenciais agora. É o contexto que vai dizer. Este para aqui, então, Deli, não é verbo. Este para é preposição. Exatamente. Tá? Então, perdeu aí o acento, tá? Então, essa já tá errada. Letra B. Aquele vem o futuro com otimismo. Aqueles, né? Já errou aqui, né? Aqueles veem o futuro com otimismo. Eles têm muitas dúvidas sobre o tema. Esse acento circunflexo no verbo ter, para indicar plural, né? Ele mantém, tá? Esse daí não tem alteração, não. Esse aí a gente vai continuar mantendo, tudo bem? Então, aqui tá correto, tá? Gabarito aqui, letra C. Letra D, o time pôde vencer o campeonato. Pôde, do verbo poder, né? Esse pôde tem um acento, né? A exceção aí é o verbo poder, né? Pôde tem acento, tá? Para indicar o pretérito. Tudo bem? Então, letra C aí o nosso gabarito. Número 4, de acordo com o novo acordo ortográfico, qual das palavras abaixo apresenta o uso do trema de forma correta? O trema, né? A gente não falou sobre o trema aqui, mas na aula anterior, dê uma olhadinha aí, tá? Eu tenho essa aula aí sobre o novo acordo ortográfico, onde eu falo sobre o trema, tá? Essa aula é só para fazer um fechamento mesmo de tudo que a gente discutiu até agora, né? Então tá. De acordo com o novo acordo ortográfico, qual das palavras abaixo apresenta o uso do trema de forma correta? Então, bilíngue. Ó, bilíngue, arguir, linguiça, averigue. Ó, aqui tá incorreto, né? Esse averigue aqui... Nada a ver. Linguiça foi abolido, né? O trema da palavra linguiça. Arguir. Muito bem. De acordo com o novo acordo ortográfico, qual das palavras abaixo apresenta o uso do trema de forma correta? Bilíngue, arguir, linguiça e averigue. Nenhuma, né? Nenhuma. Então, por exemplo, aguentar, arguir, bilíngue, 50, tudo isso perdeu
O trema, as únicas exceções mesmo do trema são pronomes próprios estrangeiros, que é o caso, por exemplo, de Müller. Acho que é assim que se escreve, Müller com 2 L's. Müller, por exemplo, tá? Müller é nome próprio estrangeiro. Então, diante de nomes próprios estrangeiros, por exemplo, o trema ele vai permanecer, tá? A pronúncia, no entanto, pessoal, é a mesma, tá? Linguiça, por exemplo, né? Então, linguiça, tá? Então, o problema de tirar o trema é isso, né? O aluno lê linguiça, né? Aí tem lá a palavra guitarra. Então, se ele for ler aqui guitarra, aqui ele pode ler linguiça, com a ausência do trema, né? Então, é uma questão que a gente pode estar conversando, né? Bem polêmica, né? Essa retirada do trema aí, tá? Mas o trema, ele, essas palavrinhas todas aqui, bilíngue, argui, linguiça, averiguê, não tem mais o trema, tá? O trema agora a gente só vai usar diante de nomes próprios estrangeiros, tudo bem? Então, nenhuma das alternativas aqui é o nosso gabarito. Imagine que você está escrevendo um post para um blog de viagem sobre a sua última aventura. Qual das frases abaixo está corretamente escrita de acordo com as regras do novo acordo ortográfico, considerando o uso de acentos diferenciais e do hífen? Letra A. Então, ele quer que está correta, né? Que está corretamente escrita, né? Segundo aí as novas regras aí e também o hífen. Ele pôde ver o pôr do sol do alto da montanha, algo que para ele sempre foi um presente. Então, ele pôde. Pôde aqui do verbo poder, né? Legal. Indicando o passado, né? Legal, tá certinho. Esse aqui, teoricamente, estou escrevendo aqui com a outra mão. Teoricamente, esse aqui já é o nosso gabarito. Letra B. Apesar de ter um bom senso para a direção, ele não para. Ó, aqui ele estava indo bem, muito bem, né? Prefixo aqui bom. O prefixo bom aqui, ó, e senso, né? Bom senso é um exemplo de uma palavra que a gente usa aí deixa eu tirar aqui. A gente usa, né, o hífen porque é uma palavra que ela tem um sentido único, né? Todas as palavras que tem o prefixo, né, que tem aí todas as palavras que tem um sentido único, ou seja, o falante quando pronuncia a palavra, ele não, por exemplo, paraquedas, você não pensa em algo que está parando a queda. Manda-chuva, você não pensa na palavra o manda e a chuva, né? Mandar na chuva, algo do tipo. Você associa a palavra já ao significado que ela tem. É um manda-chuva, né? Uma pessoa que tem aí a direção de alguma coisa, que manda em algo, em alguém, em um grupo. Paraquedas, você já pensa no objeto, né? No paraquedas. Então, essas palavras que têm esse sentido único, tá? A gente sempre usa o hífen, tudo bem? É o caso aí da palavra bom senso. Então, bom senso, né? Tem um sentido único, usa hífen. Agora, para, né? Ele pecou aqui, né? No para, né? Esse para é preposição, é verbo. A gente vai saber pelo contexto, ó. Apesar de ter um bom senso para a direção, ele não para de se perder. Para aqui é verbo, mas não tem mais o acento, né? Para diferenciar o para verbo do para preposição. Então, ele errou aqui. Letra C. O paraquedista pôde descer com segurança, mas a equipe não o viu porque havia um contra-ataque em andamento, tá? Então, esse pôde aqui, ó, paraquedista, é aquele problema do verbo poder, né?
ele pode, né, descer com segurança. Então, aqui ele colocou o pôde indicando passado, quando na verdade, né, pelo contexto a gente percebe que pode, né, é presente. Pode descer com segurança. Mas a equipe não viu porque havia um contra-ataque em andamento, né? O paraquedista pôde descer com segurança, mas a equipe não viu. Ó, a equipe não ouviu. Esse pôde aqui. Ok. Imagine que você está escrevendo um post para um blog de viagem sobre sua última aventura. Qual das frases abaixo está corretamente escrita de acordo com as regras do novo acordo ortográfico, considerando o uso de acentos diferenciais e do hífen? Letra A. Ele pôde ver o pôr do sol da montanha. Ó, pôde. O verbo pôde com acento circunflexo, né? Para diferenciar do verbo pode, né? Com acento circunflexo indica o que, pessoal? Passado, né? E sem o acento circunflexo seria o que? O presente. Pelo contexto aqui, ele pôde ver o pôr do sol, ou seja, passado, né? Algo que para ele sempre foi um presente. Está correto. Então, teoricamente, esse aqui seria o gabarito, né? Se a gente não tiver outro gabarito. B. Apesar de ter um bom senso para a direção, ele não para de se perder. Ó, esse para aqui, ó, ele não para de se perder, pois a cidade é contramão em quase todas as ruas. Então, apesar de ter um bom senso aqui tá correto, né? A palavra aqui, ela tem um sentido único, né? Sentido único, ou seja, o falante, ele fala essa palavra e ele subentende o que está sendo dito. É bom senso, é igual o caso de paraquedas, né? Manda-chuva. Você não pensa no manda-chuva como uma pessoa que manda na chuva. Então, é uma palavra que a gramática chama de composição por justaposição. Ou seja, é uma palavra que ela não tem alteração fonética, né? Tudo bem, gente? Os radicais se juntam sem qualquer alteração fonética, tá? Então, assim, ela tem um sentido único. Palavras que têm um sentido único, no caso aqui, ó, bom, tá vendo? É um prefixo que ela tem um sentido único. Todas as palavras que têm um prefixo com sentido único, elas vão usar o hífen, né? Para a direção. Ele não para de se perder. Para verbo aqui, né? Só que aí não tem mais o acento, né? Tá? Então, tá errado. Já errou aqui. Letra C. O paraquedista pôde descer com segurança. Pôde, o verbo poder, né, indicando passado, tá certo. Pôde descer com segurança, mas a equipe não ouviu. Ó, não ouviu, viu é passado. Então tá certo, o verbo pôde aqui indicando passado, porque havia um contra-ataque em andamento. Contra-ataque, o prefixo terminou com vogal A. Palavra seguinte começou com a mesma vogal da palavra anterior. E aí separa com o hífen. Está correto também. Outro gabarito. O que eu falei? Eu não duvido de mais nada. Então, temos 2 gabaritos. Ele só quer um, né? Qual das frases abaixo está corretamente escrita? Letra D. Paraquedas, autoestrada e pelo de animal são palavras que mantêm o hífen, o acento diferenciado no novo acordo. Agora, vamos dar uma olhada com calma aqui, né? Então tá, paraquedas, né? Ó, paraquedas usa hífen, né? Porque o prefixo aqui, ó, para, né? Prefixo para. É um prefixo que tem... prefixo. O que é prefixo, né, gente? Prefixo é uma palavra que ela vem antes do radical, tá? Então, por exemplo, a palavra cantar. Cantar, cante, é o radical da palavra cantar. E o ar, esse ar,
aqui, né? Seria o que? Um prefixo? Não, um sufixo, né? Porque vem depois do radical. Encantar. Encantar. Ela encanta o público, né? Então, cante é o nosso radical, né? Cante é o radical. Em é o prefixo. Por quê? Porque vem antes do radical. E o a é o sufixo, porque vem depois do radical. Paraquedas é o quê? É o prefixo para. Toda vez que eu tiver um prefixo, tá? Com esse sentido único, eu separo com hífen a palavra. Quedas. Autoescola. Autoescola também tá errado, autoescola, né? Por quê? Porque o prefixo auto terminou com vogal o. E a palavra seguinte, estrada, começou com vogal diferente, vogal E, né? Da palavra anterior. Então, a gente junta, né? Então, nesse caso, é auto, escola, né? Tudo junto. E pelo de animal, pelo, né? Esse pelo, esse acento circunflexo aqui, ó, ele perdeu, né? Com as novas regras do acordo ortográfico, não usa mais, tá? Tá? Pelar, né? Ele pelou, nossa, ele pelou o cachorro. Ele pelou o gato mais fácil. Ele pelou o gato. Ou seja, pelou deriva do verbo pelar, né? Raspou ali o pelo, algo do tipo. Então, pelou não tem mais o acento, tá? Não tem mais o acento. Pelo do gato, né? Pelo do cachorro, nosso pelo do braço, pelo da perna. Tudo bem? Não tem mais o acento circunflexo, tá? Muito bem. Mantém o hífen, acento. Então, gabarito aí, letra A e a letra C. Aqui ele deu só a letra A, mas a letra C também está correta. A frase correta, de acordo com as regras do novo acordo ortográfico, é: letra A. Ele pôde ver o pôr do sol do alto da montanha, algo que para ele sempre foi um presente. Explicações. A palavra para, né? Isso do exercício anterior. Deve ser escrita como para, pois o acento diferencial foi abolido. Além disso, bom senso está correto, mas a frase não possui vírgula após a letra B. C. A expressão contra-ataque deve ser escrita como contra-ataque com if, pois se trata de um substantivo composto. As palavras paraquedas e autoestrada estão incorretas. O correto é paraquedas sem if. E autoescola também sem if. Além disso, pelo deve ser escrito como pelo, pois o acento diferencial foi abolido. Um resumozinho do exercício. Chegamos ao final, né? Tudo aqui, a partir daqui nós discutimos, né, sobre o novo acordo ortográfico obrigatório desde 2006, 16, né, galera? Unificou a escrita, incluindo as letras K, W, Y e simplificando o uso do trema. Falamos também sobre as mudanças na acentuação, eliminaram, né, os acentos ditongos, os acentos de ditongos abertos e hiatos, o, e, em paroxítonos, como ideia e creem. O acento diferencial foi mantido em casos essenciais, que é o caso do verbo poder, né? Por, pôde, tem, e extinto em outros, que é o caso de para, pelo, né? Priorizando sempre a clareza sintática, né? Gramática não são regrinhas chatinhas, a ideia é trazer clareza.
O hífen segue regras de união ou separação de vogais, consoantes e o dobramento de RS, como antirracismo, ultrassom e para prefixos, tá bom? Então venham aqui comigo. Gostaram da aula? Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha, né? De curtir aí o vídeo, compartilhar para outras pessoas, né, gente? Para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Essa aula foi uma aula muito boa, uma aula que a gente que vai te ajudar muito aí na sua escrita formal da língua portuguesa, né? No seu concurso, né? Você que vai prestar concurso, Enem, né? Você tem que escrever seguindo aí a norma culta da língua portuguesa. E o novo acordo ortográfico, ele veio justamente para facilitar, né? Com exceção aí do trema, né? Que trouxe aquela confusãozinha que a gente viu lá, né? Linguiça, né? O aluno está sendo alfabetizado, ele aprende que linguiça não tem o trema, né? Enquanto guitarra, então ele confunde linguiça, guitarra, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês.